Olá a todos, espero que todos estejam bem. Então, como a gente combinou ali via WhatsApp, via o Classroom, a gente vai estar subindo essas videoaulas. Essa daqui demorou um pouco até para mim me habituar ao conteúdo novo e a maneira de gravar também. Eu vou estar subindo mais rápido, provavelmente eu postando atividade para vocês eu já subo o vídeo no dia seguinte, então vai ficar um pouco mais rápido, tá? Então, essa questão da cultura, ela é muito importante para que a gente pense assim, cultura é expressão de qualquer povo, de qualquer etnia. Então, a expressão do povo indaialense, expressão do povo de Santa Catarina, expressão do povo brasileiro. Mas não é só isso. A cultura, o seu caminhar é cultural. Você aprendeu a caminhar dessa maneira. O seu falar é cultural. Você fala com uma gíria, com um sotaque, você fala o português do Brasil. Então, cultura é todas essas questões de que nós fazemos parte de algo, nós somos seres humanos e a gente demonstra isso. E a maneira que a gente demonstra é: o que é um ser humano? O ser humano é uma pessoa que fala, anda em duas pernas, ereto, bebe, come. Isso tudo faz com que nós somos seres humanos. Então, isso é a cultura humana. Primeiro ponto. Então, o que é cultura? É a expressão de um povo, a expressão de uma pessoa, a expressão de um ser. Né? Aonde a gente mais consegue enxergar a cultura? Nas pessoas. Na fala, na alimentação e na vestimenta. E por último, a religiosidade. Então, isso tudo é cultural e é onde a gente consegue enxergar da onde aquela pessoa é. Você vê uma pessoa vestida de tal maneira, você já tem uma noção de onde ela é, de que bairro ela se localiza, de que cidade ela se localiza, ou a maneira de falar. Quer ver? Pessoas mais do interior, elas têm um sotaque diferente, um alemão, né? As pessoas do Varno, elas vão falar diferente das pessoas do centro. As pessoas de Benedito Novo vão falar diferente das pessoas de Blumenau. E assim em diante, existe esse processo que é cultural. Então, primeiro de tudo, cultura é a expressão de um povo e pessoas sem cultura não existe. Todo mundo tem uma cultura. Então você não pode falar que uma pessoa é sem cultura. Todo mundo tem cultura e todo mundo sabe se expressar de alguma forma. Isso é cultura. Então, quando a gente fala de cultura, a gente está falando de todas as artes, todas as expressões, todas as maneiras que um povo falou, né? Primeiro, quer ver? Uma expressão cultural. A importância da expressão cultural, como vocês podem ver aqui, a importância dessa expressão cultural é o quê? É uma pintura rupestre. A pintura rupestre foi a maneira que a gente tem de compreender os povos antes da escrita. A escrita também é uma expressão cultural. E o mais importante da cultura é que ela consegue demonstrar pra gente quem são os povos e deixar isso marcado ao longo da história. Então, mesmo que um povo se foi, a gente consegue compreender quem que eles foram, quais eram os hábitos, o que eles faziam, o que eles não faziam. A segunda pergunta então, que eu faço para vocês é: o que você faz que é cultura? Já respondi antes. O que você faz que é cultura? Tudo. Tudo que eu faço é cultura. Comer com talher. Por que a gente come com talher e não come com a mão? Na Índia se come com a mão. Aqui se come com talher. Da onde que vem esse processo? O talher a gente come dessa maneira porque na Europa os nobres comiam de talher e eles tinham menos doenças do que os pobres que comiam com as mãos. Então, como a gente foi colonizado por europeus, a gente ganhou esse processo. Por isso que a gente come de talher, né? Banho. Por que a gente toma banho todos os dias? Porque a gente aprendeu isso com os indígenas. Os indígenas brasileiros tomavam banho todos os dias, enquanto os europeus tomavam banho uma vez por semana, 2 vezes na semana. Então, isso tudo são processos culturais. Então, o que você faz que é cultura? E aí você cita exemplos. 2, 3 exemplos já está legal. Aí agora a gente vai para a segunda parte, que é relativismo cultural. Relativismo cultural é uma questão muito importante, que é as grandes diferenças entre as culturas.
a relatividade. Então, vamos supor um exemplo, o que é bonito e o que não é, né? Pega o padrão de beleza no Brasil provavelmente não é o mesmo da Índia, que não é o mesmo da China, que não é o mesmo do Japão, que não é o mesmo dos Estados Unidos. Então, o padrão de beleza vai ser diferente em cada local. O que é bonito, o que não é, isso é relativismo cultural. Tá? Então é importante que você não coloque essa questão de que isso é bonito. E você não pode generalizar, você não pode falar isso é bonito para todo mundo. Não, isso é bonito para você, porque existe um processo cultural para você achar aquilo bonito. Como interpretamos a sociedade de qual fazemos parte? Como é que você vê a sua sociedade? Como é que você vê a sua cultura? A minha cultura, eu vejo ela de uma... vamos supor, dá um exemplo bem simples, mas é do ponto que eu quero que vocês partam. Eu sou do Nordeste e a minha cultura é uma alimentação, comer o meu café da manhã mais reforçado que o café da manhã daqui. Outro exemplo. Por que aqui a gente consome cuca? Porque culturalmente a gente aprendeu a consumir cuca. Se você nascesse no Nordeste, é bem provável que tu nunca ia comer cuca na vida se você não saísse de lá. Então, é esse ponto que eu quero que vocês trabalhem. Como interpretamos a sociedade de qual fazemos parte? Me fale um pouco da sua sociedade, da sua cultura. Né? Olhe um pouquinho para você e tenta compreender por que você faz as coisas. 4. O que são povos civilizados e selvagens? E qual a diferença? Isso é muito importante. Normalmente, se tem uma ideia de que o povo civilizado e existe o povo selvagem. E o povo civilizado, ele é muito melhor que o povo selvagem. Porque aqui a gente tem cidade, a gente construiu coisa, a gente construiu uma porrada de coisa. Mas não. Esse aqui é melhor, então? Tu tá falando que o povo selvagem é melhor? Que o povo selvagem consegue ver no mato, consegue consumir as coisas? Não, também não. Os dois estão no mesmo nível. Os dois estão adaptados para o seu meio. As pessoas, a cultura das pessoas, elas se adaptam, elas se criam para o meio delas. Não existe melhor ou pior. Existe o melhor para aquele local, o melhor para aquela cultura. Então, quando a gente fala de povo civilizado, são os povos urbanos, são os povos que somos nós, somos os civilizados. Selvagens, a gente está falando de indígenas, de caiçaras, de pessoas que vivem isolados no meio do mato. Né? Então, quem são essas pessoas e por que muitas vezes elas são vistas como simples, como piores, sendo que não são. São todos iguais. Nós temos dificuldades em umas coisas, eles têm dificuldades em outras, e se a gente for colocar tudo isso na balança, a gente vai ver que não somos iguais. É bem provável que o povo civilizado tem muito mais facilidade em tecnologias. Mas também se jogar no mato, eu duvido que dure 3 dias. Já o povo selvagem pode jogar no mato e vai viver a vida inteira. Só que dá um celular na mão dele, ele não vai conseguir nem fazer uma ligação. Então é essa a questão. O que é melhor e o que é pior? Não existe melhor e pior. Ponto 5. Quais são os melhores? Os civilizados ou selvagens e por quê? E aí essa questão que eu acabei de explicar para vocês, que não existe nem melhor nem pior entre povos civilizados e povos selvagens. Eu pedi então para vocês lerem da página 170 a 175. Nessa questão, a gente, primeiro texto, trabalha essa questão que eu trabalhei com vocês, que eu falei com vocês, que é o que é cultura, né? Essa ideia de cultura, então, é desse sociólogo chamado Edward Tylor, que vai falar um pouquinho do que eu comentei aqui, né? Que a cultura é uma característica do ser humano como um ser social. A cultura é adquirida, um comportamento aprendido que produz um patrimônio social. Então, ninguém nasce com cultura. Todo mundo absorve cultura. Você pode ter nascido baiano. Se você foi criado no Rio Grande do Sul, tu vai estar usando bombacha, comendo churrasco, falando tchê. Se você nasceu gaúcho e for para Bahia, tu vai estar com todos os sotaques e trejeitos de um baiano. Então não é porque você nasceu isso ou você nasceu aquilo que vai te
te transformar, né? Na verdade, o que te transforma é o meio que você cresceu. Por meio da cultura se estabelece uma parte da relação ser humano, sociedade e mundo. O que ele quer dizer com isso? Existe a cultura, existe ser humano, existe a sociedade e o mundo que engloba tudo isso. Então, isso tudo a gente quer dizer o quê? Existe esse processo todo, esses 3 pontos, é o nosso mundo, é o que liga o nosso mundo. Então ser humano, sociedade e cultura. Nessa parte do texto, na página 171, existem 4 tipos de análises sociais, de análise sobre cultura. Vocês não precisam focar nisso, tá? Na próxima quinzena a gente vai trabalhar em cima disso aqui de uma maneira mais forte. Na página 172 a gente vai trabalhar com cultura e civilização, que é um pouco que eu já falei, dessa questão de civilização, selvagens e tudo mais. Na página 173, questão do etnocentrismo. Então, o que é etnocentrismo? Etnocentrismo é uma etnia no poder de tudo, né? Uma etnia no centro do mundo. De quem que nós sofremos etnocentrismo hoje? Qual que é a etnia que manda em tudo hoje? Os norte-americanos? Se você for para pensar, a gente consome cinema, filme, TV, as artes todas americanas. A gente consome alimentos americanos, cheeseburger, a pizza que é italiana foi transformada em americana. A pizza que a gente come no Brasil é muito mais americana do que italiana. A nossa linguagem, a gente fala muita coisa em inglês. TV vem de TV, a nossa webcam, smartphone, diversas outras coisas que a gente utiliza que vem do inglês, que veio alterado no nosso idioma por conta do etnocentrismo. Cheeseburger, o X-salada. O que é esse X, né, que o brasileiro transformou em X? O X-salada é cheese, que é queijo. A salada, claro que isso foi do brasileiro, mas o cheeseburger, vem do hambúrguer com queijo, né? Então era pão, hambúrguer, queijo. Virou era cheeseburger e virou cheeseburger, né? O brasileiro deu aquela abrasileirada de sempre na maneira de falar. Na página 174 e 175 a gente trabalha com relativismo cultural, que é os pontos que eu trabalhei com vocês ali nas 3 últimas questões. Então, o que é esse relativismo cultural? É como você observa o outro. Como é que você vai olhar para o outro? Vamos supor, a gente não, é muito fácil a gente achar esquisito, errado e tudo mais, porque a gente olha com a nossa visão. A gente não pode analisar uma cultura a partir da nossa visão. A gente tem que analisar a partir da visão deles. Você tem que fazer parte daquilo para você entender o que aquelas pessoas passam, o que aquelas pessoas vivem. 3 pontos do relativismo cultural. Como concebemos a sociedade de qual fazemos parte. Então, qual que é a sociedade que eu faço parte e como é que eu concebo ela? Como é que eu vejo ela? Que é nada mais do que a questão número 3, né? Número 2, o segundo ponto. Por que outros povos e culturas seriam definidos como primitivos ou arcaicos ou civilizados? Qual parâmetro seriam utilizados para tal definição? Aí tá, você vai ver um povo selvagem ou civilizado a partir do seu ponto. Eu tenho celular, tenho internet, então tudo abaixo disso eu posso considerar selvagem. E tudo acima disso eu posso considerar civilizado. Então, essa é uma visão totalmente errada, porque você está vendo a partir da sua visão. Você não pode enxergar dessa maneira. Claro que é muito difícil você se desconstruir a tua visão para enxergar o outro, mas é importante você ter consciência disso e saber analisar e não criar um estereótipo. Quem é o selvagem? Selvagem é o que está correndo pelado no mato. Não, mas o civilizado é o cara que vive na cidade, tem carro, tem todos os confortos. O último ponto aqui, uma classificação desse tipo seria adequada ou tendenciosa? Mais uma vez, então, essa questão.
E aí? É tendencioso? Não é? Tá certo ou não? Exemplo, século XIX, todos os países da Europa decidiram que a África era selvagem ainda. Todos os povos da África eram selvagens. Então, por isso, eles podiam ir lá e explorar esses povos. Podiam ir lá, tirar os diamantes, matar as pessoas, fazer o que quiserem com aquelas pessoas, porque eles eram selvagens e eles eram civilizados. Por isso que ele fala, essa classificação tem algum interesse? Tem, claro que tem. Porque qual era a desculpa? Nós vamos civilizar a África, a gente vai trazer o conhecimento, a gente vai tornar esse povo melhor. Porque nós somos civilizados, nós temos conhecimentos, nós temos tecnologia, eles não têm nada. Não é bem assim. Não é porque você se acha melhor que o outro, você pode ir lá fazer o que tu quiser, né? Então, essa questão de relativismo cultural é muito importante a gente compreender, porque é até uma questão de preconceito. Porque não é só de povos, mas, tu encontra alguém da linha LGBTQ. E aí? É uma cultura? Tu vai respeitar, não vai respeitar? É claro que tu precisa respeitar aquele povo. Só que você tem que olhar a partir da visão deles. Tu não pode vir com o seu preconceito daqui de fora e começar a falar um monte de besteira. Então, é muito importante que trabalhe todas essas questões de compreender toda a relativização cultural que existe no mundo. Que por mais que falam pra gente, todo mundo é igual. Sim, todo mundo é igual, mas todo mundo é diferente. O paradigma é esse. Todo mundo é igual, mas todo mundo é diferente. Todo mundo é um universo. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um montante de cultura, de falas, de família, de dificuldades, de facilidades. Então, é muito importante que haja o respeito acima de tudo e que possa se compreender e conseguir, pelo menos, desconstruir, ter o respeito se não consegue enxergar com a mesma visão deles. Então, é interessante trabalhar com todas essas questões. Qualquer dúvida referente a isso aqui, podem me mandar mensagem. E na próxima quinzena a gente vai trabalhar um pouquinho mais os métodos, tá? Essa análise cultural. Eu não sei se a gente volta para dentro da sala de aula ou não. Se a gente voltar, facilita um pouco o nosso trabalho. Se não, eu vou passar um conteúdo, vou passar uma aula um pouco mais explicativa. Talvez eu grave mais videoaulas, um pouco mais curto, explicando cada ponto, cada método de análise de cultura, tá? Então, por hoje é isso.